Talvez vocês queiram descrever em detalhes o que aconteceu aqui, mas não é possível. Aconteceu tudo na fronteira entre a realidade e a não realidade. Milagre após milagre, milagre após milagre. Foi uma grande repetição e extensão dos Atos dos Apóstolos. Tudo começou com Santo André, que, impulsionado pela vontade de contar aquilo que tinha vivido enquanto apóstolo, foi para o norte, até chegar ao rio Dníper, onde se situava a atual Kiev. Colocou uma cruz na colina e profetizou: esta cruz será firmamento para o grande centro do cristianismo nesta parte do mundo. Depois de Santo André, muitos se esforçaram para cumprir a profecia. 900 anos mais tarde, a cruz reinou verdadeiramente sobre este lugar, graças ao grande príncipe de Kiev, Vladimir o Grande. Depois de ser batizado, transformou-se de ladrão e devasso para um soberano prudente e misericordioso. Porém, continuou a punir cruelmente os pagãos. Como resultado do grande cisma, o cristianismo foi dividido em ortodoxos orientais e católicos romanos. As terras da atual Ucrânia foram confiadas à Igreja Ortodoxa. Ao longo dos séculos, surgiu a Igreja Greco-Católica. Ela reconhecia o dogma e a soberania do Papa, mas estava culturalmente enraizada no rito oriental. 3 igrejas coexistiram em paz, sendo elas o esteio da identidade cultural e religiosa da nação ucraniana. Quando os comunistas assumiram o poder, tudo mudou. A igreja passou a ser o maior inimigo do Estado. Os templos foram destruídos, os padres e os fiéis foram executados ou enviados para os gulags. O homem já não era necessário se ele não fosse útil para o futuro comunista. Divórcios, abortos, alcoolismo passaram a ser pragas sociais. A perestroika, a queda da União Soviética e a independência da Ucrânia criaram um novo espaço para o trabalho das igrejas. Mas os anos de propaganda ateia resultaram no vazio espiritual de muitos ucranianos. Porém, Deus continuou a chamar pessoas que iriam cumprir a profecia de Santo André, criando um grande centro do cristianismo nesta região do mundo. A vocação é uma coisa estranha. Eu sempre quis ser médico, mas durante o exame para a Universidade de Medicina, tive uma inspiração. Decidi ser padre. Me levantei e saí. Fui para o seminário clandestino. Era padre há apenas 10 meses quando recebi a missão para ir a toda a Ucrânia Oriental. Sem igreja, sem fiéis, sem paróquia, sem nada. Recebi apenas território. E lá fui eu para o grande desconhecido. A Igreja Católica quase não existia nessa região.
Desde que, em 1938, executaram o pároco e mais de 100 paroquianos ativos que defendiam a igreja e a sua fé. Ninguém se lembrava que uma instituição como a Igreja Católica alguma vez tivesse existido. Ninguém queria mais se lembrar. A igreja foi transformada numa oficina de conserto de equipamentos de cinema e em armazém para bilhetes e cópias de filmes. Em 7 de janeiro de 1991, foi celebrada nas escadas da igreja em Kharkiv a primeira missa depois da guerra. Estiveram presentes 5 pessoas. Eu fiquei muito surpreso que nenhum deles, embora afirmassem ser cristãos, soubessem fazer o sinal da cruz. Quando eles ouviam "O Senhor esteja convosco", eles respondiam "Obrigado, Padre". Aquela missa demorou 1h30, pois primeiro eu tive que explicar tudo o que fazemos na missa e só depois eu celebrei. Foi o início da Igreja Católica na Ucrânia Oriental. Entrem, por favor. Olá, como estão? Que bom que chegou, Olá, professor. Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, como vai? Olá, padre. Como vai? Como vai? O Jerzy veio pela primeira vez e nós começamos as celebrações. A primeira missa foi celebrada nos degraus. Foi um grande esforço. Os motoristas que passavam por nós aceleravam e buzinavam porque pensavam que nós éramos loucos por estarmos ali daquela forma. Eu estava descendo a rua e vi um aglomerado de pessoas. Atrás de mim passavam pessoas e, às vezes, um automóvel. Atrás de mim estava o mundo ao qual eu pertencia. À minha frente estava um mundo que eu não conhecia. Eu percebi que não podia continuar em cima do muro. Tinha que ver onde estava a verdade. Já estávamos em 1991, quando, em geral, toda a sociedade começou a ter um ponto de vista diferente acerca de coisas como a igreja, a fé, Deus, já não eram ridicularizados ou proibidos. Finalmente já podíamos falar disso. Não falávamos destes assuntos em casa, pois era a União Soviética. Por isso a religião era descrita como o ópio do povo, isto é, do povo ignorante. Nós dizíamos sempre que a igreja é para as avós, que não sabem nada, que nunca estudaram e que não sabem que Deus não existe. E só aquelas avós, com os seus lenços e velas, é que iam à igreja. Eu nunca tinha lido a Bíblia, portanto eu não sabia. Só conhecia o ateísmo que estudava na universidade. A carreira, um papel na sociedade, estes eram os valores amplamente promovidos, eram vistos como algo bom, importante, algo que deveríamos nos esforçar para alcançar. Também a luta contra o imperialismo no mundo, como viver sem ela. Quando percebemos que a União Soviética tinha acabado. Então eu vi que tudo o que nos tinha sido ensinado era mentira, que basicamente nos tinham enganado. Em relação à fé e à filosofia,
sobre o significado da vida. Antes, o partido dava resposta a essa pergunta. Mas agora não é nada claro. Qual o sentido da vida? Por que é que deve viver, como orientar a vida e o que fazer com ela? O que é a vida de verdade? Bem, as palavras da Bíblia se encaixam com perfeição. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E, de alguma forma, lentamente, a existência, digamos, deste mundo invisível se tornou mais real. O que significa que a vida não se limita apenas àquilo que pode ser pesado ou medido. Não há igreja por causa da igreja. Não há fé por causa da fé. Nem sequer há amor apenas por causa do amor. Porque a essência do céu reside numa coisa: em servir aos vivos. Para que cheguemos às escadas da casa do Pai. Após lhe apresentarmos nossa fraqueza, teremos a honra de ser convidados para a casa do Pai. Vamos entrar com o sentido da vida plena. Cada situação da vida terá um sentido completo. O Padre Jerzy, com certeza, teve uma grande influência. Ele passou muito tempo respondendo às minhas perguntas. E aí, de alguma forma, ajudou para que as respostas aparecessem. No momento em que me apresentei a ele, e mesmo depois de me ordenar, ele me ajudou muito nessa busca. Me ajudou verdadeiramente. O Padre Jerzy, ele não complicava. Os chamava pelos nomes. E lhes mostrava aquilo de que eram capazes. Ele dizia: vocês não são qualquer um. Por isso não se contentem com pouco. Vieram até aqui, portanto continuem. Deram um passo. Vamos, deem mais um. Vamos, saltem, está na hora. E ele sabia lhes mostrar algo para além dessa realidade sombria, para além daquelas prateleiras vazias. Ele dava esperança às pessoas. O Padre Jerzy foi enviado para cá sozinho. Ele viajava por todo o Oriente. Aqui lembram-se dele como um louco. Um louco de Deus. Ele renunciou a toda a sua juventude para servir aqui. Eu fui às principais cidades de outras províncias. Conseguimos restaurar as paróquias católicas em cerca de 2 anos. Eu celebrava a maioria das missas junto das ruínas das igrejas católicas ou das igrejas que já tinham outros fins. Às vezes celebrava em apartamentos. Eu batia a porta das pessoas para pernoitar e comer alguma coisa. Esta é a nossa casa, ao lado da igreja. Estas são as nossas camas, os nossos guarda-roupas. Aqui está uma mesa, o escritório. Não só das irmãs franciscanas, mas de toda a igreja, de toda a paróquia. Aqui onde estou é onde as irmãs fazem as refeições. Assim, muitas vezes,
Pinga água do teto para o prato. Mas isso não nos incomoda. Não vemos problema nisso. Para nós, aqueles foram os anos mais belos. Era duro porque as condições eram difíceis, mas a comunidade era tão maravilhosa, a fé era tão viva, as pessoas eram recém-convertidas. Tudo o que elas fizessem, como elas viviam, elas não falavam nem pensavam, mas simplesmente viviam a fé. Sim significava sim, não significava não. E não havia nada pelo meio. Eu gostei tanto daquele tempo. Naquela época eu aprendi muito como cristã, como católica, sobre essa fé viva. E até hoje é naquele tempo que eu me apoio e isso me ajuda demais. As irmãs vieram e deram início às obras de caridade na igreja. Dar de comer aos sem-teto. Era uma igreja destruída, impossível de reconstruir. Mas ao lado havia um quiosque. E era aí que elas serviam os pobres. Elas lhes davam remédios e comida. Esta era a realidade. A igreja em ruínas, padres em barracões, mesmo assim cuidavam dos pobres. Oi, irmã, estou precisando de um cachecol. Sim, mas aqui só há roupa de senhora. Só de senhora. A senhora não tem um cachecol? Eu vou agora buscar. E chapéu? Tem chapéu? Não, não tem nenhum chapéu. Está bem. Depois da queda da União Soviética, o país entrou em colapso. O sistema de valores se desintegrou. Cada um só pensava em si. E as pessoas que antes tinham trabalho e tinham uma situação segura ficaram sem emprego numa situação instável. Muitos ficaram sem teto. O inverno foi tão rigoroso e eles viviam nas ruas. Chegavam com feridas de frio nas pernas, nas mãos, no nariz e no rosto. Era horrível. Foi a primeira vez que vimos algo assim. Já estão tão profundas. Levante a cabeça um pouco mais para eu poder ver melhor. Por que esperou tanto tempo? Eles disseram que vão ser retirados 2 semanas depois. Alguns deles tinham 2 faculdades, com muitos conhecimentos, mas pouca prática. Não posso prender demais, senão é pior. Não sabiam como se orientar na nova realidade. Estavam habituados ao trabalho acadêmico e não a situações tão duras. Não estou enxergando bem. Vamos lá, vai abrir um pouco, de cada lado. Era tudo improvisado. O fato de termos sobrevivido aos anos 90 é somente graças à misericórdia do Senhor e ao seu amor pela nossa nação. Parem de falar, agora vamos rezar silêncio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Отче наш, сущий на небесах. O trabalho de caridade foi a maior ajuda na história do renascimento e desenvolvimento da Igreja Católica na Ucrânia Oriental. É difícil, muito difícil mesmo. Falta tudo. Arrancamos o assoalho. Temos que aquecer a casa. Não queríamos que os nossos filhos vivessem assim. Não queremos mesmo.
Para que nós servimos? Só a igreja é que nos ajuda, com roupas e diversos produtos, mas ninguém. Isto é o que temos para comer até amanhã. É a sopa que o irmão Alois nos deu. As pessoas que sofrem dizem que a Igreja Católica é a única instituição que as ajuda. Não fazemos política. A nossa única política é ajudar as pessoas e rezar. Sou eternamente grato às irmãs por terem concordado em vir para cá e terem assumido o peso da tragédia dos sem-teto. Mas o mais assustador para elas, como mulheres, foi descobrir as crianças de rua. Eu me lembro de quando me ofereci para levá-las para ver estas crianças de rua. Havia crianças sem pais ou de famílias com problemas. Elas se juntavam em gangues e viviam nos canais. A entrada era assim. Era muito fundo. Mas é preciso entrar. Após algumas tentativas, finalmente entrei. E me deparei com aquela cena. Crianças sozinhas. Quando ela chegou lá, se sentou com eles e eles começaram a ficar junto dela como se fosse mãe deles. E adormeceram logo. A irmã chorava. Ela chorava e eles dormiam. Eu não conseguia olhar para aquela cena. Havia um nó na minha garganta. Até fiquei sem ar. Aquilo foi demais. Era uma cena muito forte para todos nós. Eles tinham o sonho de um verdadeiro lar e criaram no subterrâneo a imitação de uma casa verdadeira. Um tapete. Alguém jogou um tapete no lixo, eles encontraram e colocaram no chão. Precisavam de roupa de cama. Está preta de tão suja, mas não podíamos viver sem a manta, irmã. Nós passamos algum tempo juntos tomando chá. Eles disseram que era preciso rezar, porque eles sabiam que nós éramos católicas e religiosas, portanto, queriam rezar conosco. Era tão interessante porque eles nos tratavam como pessoas da igreja. Nós estávamos sempre falando da igreja, porque não queríamos lhes dar apenas comida, também tínhamos de levar Deus. Mas se nós tivéssemos levado apenas comida, teria sido uma ajuda por uns tempos para terem uma vida normal. Mas sem Deus, isso parecia impossível naquela situação de crise. Dávamos o alimento do corpo, que era também muito importante naquele momento, mas aqueles meninos queriam alimentar suas almas, eles não queriam o básico. Os meus pais eram alcoólatras. Minha família era problemática. Por causa da bebida, perderam 3 apartamentos, todo o dinheiro e não nos deixaram nada. Não conseguia arranjar emprego e, por isso, não tinha dinheiro para um apartamento. Então, eu fiquei na rua. Mas, no meu caso, tudo mudou. A igreja me ajudou muito. Eles me mostraram outro caminho. Me ensinaram a viver como as outras pessoas, a trabalhar, a ter filhos e criá-los. Bom, aconteceu comigo. Eu conheci a minha mulher e agora temos um bebê. Mas está tudo bem. Com a ajuda de Deus e com a oração, a vida com certeza melhora. Seria ruim, cara, com essa data.
Eu olho para nós, gente do leste, como crianças de um orfanato. Nós tivemos comida e boas condições de vida, mas não tivemos o amor dos pais. E quando não se tem isso, é como se tivéssemos sido fechados num orfanato e só nos interessam as coisas materiais. De repente, os pais chegam, abrem a porta, dizem que andaram à nossa procura durante todos esses anos e agora querem nos abraçar. O padre Jerzy fala da dignidade humana, que ela não vem pelo fato de eu ser membro de Komsomol, uma filha da União Soviética, mas que eu sou filha de Deus. Somos todos do orfanato chamado União Soviética. O padre Jerzy nos tirou de lá.